Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 12. Um versículo pequeno, mas que contém muitas verdades que convergem para a mesma revelação, a suficiência, a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo por nós no Calvário. Hebreus 10, verso 12, diz assim: mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Podeis assentar. O versículo, irmãos, ele presume algumas coisas que estão melhor declaradas em outras partes da Bíblia. Presume que nós todos temos pecados, porquanto diz que Jesus foi sacrifício pelos pecados. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que não há um justo, nenhum sequer, mas todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Essa condição universal testemunha muito mais do que de uma mera coincidência de todos terem transgredido. Uma coisa que, se não houvesse algo mais profundo, seria um desafio a todas as probabilidades. Mas a Bíblia diz que quando o primeiro homem pecou, ele que foi criado reto, em inocência, à imagem e semelhança de Deus, voltado para Deus, refletindo-lhe a glória, quando ele pecou, ele arruinou a natureza humana. O ato que ele praticou de transgredir a ordem que Deus lhe havia dado, inoculou nele o veneno da maldade, corrompeu o seu coração, tirou as energias morais que conduzem à prática do bem, como Deus o requer. Assim como o homem sem a alimentação devida enfraquece, assim como na ausência da luz só restam as trevas, assim como a ferrugem inere no ferro para degradá-lo, assim também o pecado corrompeu, corroeu a natureza humana. E a partir de Adão, os homens que vieram ao mundo, dele próprio, de Eva, que veio também dele, os homens que vieram a este mundo já vieram na condição em que a natureza humana foi deixada depois do pecado de Adão. Em Efésios 2, a Bíblia diz que nós, que agora somos crentes, éramos como os demais, por natureza, por condição inata, de nascimento, filhos da ira. No Salmo 51, Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O problema do homem não são só os frutos apodrecidos, mas a raiz que é corrompida. Por isso, na pregação de João Batista, ele dizia: o machado está posto à raiz, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Note, embora ele identifique o estado arruinado pela ausência de frutos bons, ele diz que o machado está posto na raiz. Nós temos o julgamento de Deus já na nossa raiz. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos necessitando já de salvação, porque nascemos fora da presença de Deus, espiritualmente mortos, porque o pecado trouxe sobre a humanidade esta maldição. Se Adão tivesse obedecido no princípio,
sua obediência teria sido para nós uma bênção, as consequências de sua obediência teriam sido por nós herdadas igualmente. Cada ser produziria segundo sua espécie. Se Adão tivesse radicado a espécie humana em Deus, nós nasceríamos já em Deus. Mas como ele transgrediu, nós nascemos sob a condição que ele nos deixou pela transgressão. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando aqui fala de sacrifício pelos pecados, presume então a existência de uma humanidade pecadora. Quando fala de pecados no plural, fala-se então que nós somos praticantes de múltiplos pecados. A obediência que Deus requer é perfeita. Maldito que não permanecer em toda a lei. Tiago diz que se alguém obedecer aos mandamentos aparentemente, mas tropeçar em um, perante Deus é julgado como culpado de todos. Porque diante de Deus, que não é um ser relativo, mas absoluto, é tudo ou nada. A quase perfeição ainda é imperfeição. E portanto nós somos devedores. Se aqui se fala num sacrifício pelos pecados, então é porque a morte de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, foi uma morte substitutiva, foi uma morte vicária, foi para fazer expiação pela nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Jesus não foi vítima do Império Romano, como se não tivesse o poder de ter feito desaparecer pela palavra de sua boca Pôncio Pilatos. Ele, que era Deus feito homem, poderia ter destruído todos aqueles que o conduziram ao processo de seu julgamento, aos que o julgaram, aos que o crucificaram. Mas ele veio para morrer por nós. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus estabeleceu uma lei que não se poderia retratar. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus não poderia voltar atrás à sua lei sem negar a si mesmo, sem entrar em autocontradição, sem fazer-se mentiroso, sem corromper sua integridade moral e a respeitabilidade de sua lei. Portanto, o caminho para a nossa redenção não era Deus se retratar da lei que estabelecera, mas outro pagar por nós o pecado, saldar a dívida, garantir que Deus pudesse nos perdoar os pecados e manter a ordem moral que Ele estabeleceu. E esse que ia morrer em nosso lugar não poderia ser pecador como nós, senão ele próprio já mereceria morte. Ele não poderia morrer por outros, porque toda morte pela qual morresse, sendo pecador, já lhe era devida. Mas Jesus, o Filho de Deus, um com o Pai, a quem o Pai enviou, que se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, feito homem, ele não herdou a herança maldita de Adão, que nos veio a partir da queda, porque quem gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria não foi a concepção natural, que nos liga à ancestralidade adâmica, que nos faz coparticipantes de sua carne e sangue. Mas quem gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele nasceu sem a herança do pecado. E Jesus Cristo, irmãos, que veio ao mundo de forma sobrenatural, mas passando pelo desenvolvimento no interior do ventre de Maria, nascendo como todos os nascidos de mulher. Ele foi tentado, como Adão foi no princípio, como nós o somos, de modo particular no deserto, quando o diabo lhe apareceu, mas ele venceu todas as tentações. Ele foi o homem reto que Adão deveria ter sido,
o Pai disse de Jesus encarnado: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E sendo ele justo e não merecedor de morte, pôde levar a morte alheia de que não era merecedor. Ele pôde ser o nosso substituto para levar sobre si os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, para ser moído e traspassado pelas nossas iniquidades lá na cruz, para ser o Cordeiro imaculado e sem mancha, que sangrou pelas nossas culpas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, para nós, algumas coisas são importantes e que se subentendem nesse texto, embora nele não estejam explícitas, mas em outras partes da Bíblia sim. A primeira é que todos pecaram. A segunda coisa que nos é importante saber é que nós, depois da queda de Adão, somos pecadores inevitavelmente. Nossa liberdade de escolha designa com que pecado vamos pecar ou em que transgressão vamos cair. Mas estamos fadados a transgredir em alguma coisa, a sermos manietados em algum pecado, em algum vício, em alguma iniquidade, pela nossa condição radicalmente caída que nos faz incapacitados para salvar a nós mesmos. O socorro tem que vir de fora, a ajuda tem que vir daquele que fez os céus e a terra, tem que vir do alto o socorro para a nossa condição. A outra verdade é a encarnação de Jesus. Ele se fez homem. Se ele não tivesse sido feito homem, não poderia morrer em nosso lugar, não poderia morrer pelos homens. Por isso, irmãos, era tão importante para o cristianismo primitivo sustentar que Jesus se fez homem realmente, sendo filho de Deus, se fez homem real. É curioso, no nosso tempo, os homens incrédulos e sofisticados de agora, veja como as coisas são, eles não conseguem aceitar a divindade de Jesus. Para eles, Jesus era um personagem histórico, um judeu, um grande líder judeu, um homem sábio, talvez sóbrio, honesto, mas um homem. Eles acham difícil acreditar que Jesus possa ser também Deus. Já na época primitiva, logo depois da morte de Cristo, na era apostólica, houve aqueles que, pela ciência daquela época, já achavam difícil acreditar que Jesus era homem. Os gregos asseveravam que o que fazia de alguém pecador era ele ter um corpo. O corpo era uma coisa ruim para o grego. Ele supunha que antes de nós estarmos nessa vida corpórea, física, nossos espíritos teriam existido em algum lugar sem corpo. E que por alguma afeição desses espíritos humanos pré-existentes à vida física, por alguma afeição deles a alguma coisa material, como castigo, eles teriam ficado aprisionados da matéria e passaram a ter corporeidade. Logo, o Salvador para eles não poderia ter um corpo, porque ser salvo para eles não era ter o corpo ressuscitado, transformado, era ser libertado do corpo. Consequentemente, para eles, Jesus não tinha um corpo real. Jesus era um espírito que figurou um corpo fictício. Os hereges gnósticos que defendiam estas coisas provenientes do mundo grego asseveravam que Jesus era um espírito que tinha um corpo irreal, enganoso, fictício, aparente, que ele não morrera numa cruz, atravessado pelos pregos, e para eles a salvação não resultaria de um sacrifício que Jesus fez, mas de alguma instrução, iluminação espiritual que Jesus dava. Eles representavam Jesus como um filósofo que veio simulando ter um corpo para nos ensinar coisas elevadas, para um dia nós também nos libertarmos do corpo. Essa heresia foi combatida fortemente pelos apóstolos. Lá na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo de número 4,
versos 2 e 3, João diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Note, João coloca como algo importantíssimo que Jesus veio no corpo. Lá na carta aos Coríntios, Paulo também vai defender com vigor a ressurreição física de Jesus, que os gnósticos negavam, até porque negavam que ele tivesse corpo para ter que ressuscitar. E Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, 1 Coríntios 15, vã é a nossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados. Que nada adianta do que cremos, se não for verdade que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aliás, é interessante que a Bíblia, quando descreve o Evangelho, em 1 Coríntios 15, diz que Jesus morreu por nós segundo as Escrituras, portanto morreu pelos nossos pecados substitutivamente, como previsto nas Escrituras proféticas, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Note, fazia parte da descrição do Evangelho, fazia alusão a que Jesus tinha passado 3 dias na sepultura. O próprio Jesus quis falar sobre isso. Disse que como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias, 3 noites no seio da terra. A sepultura testemunha 2 coisas. Primeiro, que Jesus tinha um corpo para morrer. Foi enterrado um cadáver. Portanto, ela testemunhava que o corpo dele não se desfez depois da cruz, era corpo real. E a sepultura de 3 dias testifica que a ressurreição dele também era real. Que ele não foi tirado da cruz como se pensassem que ele estava morto, ainda estando vivo, e depois se recuperou. Porquanto se teve 3 dias sepultado, é porque de fato morrera. É importante, irmãos, a afirmação da corporeidade de Jesus. O Verbo se fez carne, ele se fez homem. Irineu de Leão, um dos ilustres pais da igreja, ele disse o seguinte: tudo que Jesus assumiu, redimiu. Ou seja, se ele tivesse feito apenas homem em parte, alguma coisa nossa não teria sido redimida. Mas ele se fez um homem completo, com espírito, alma e corpo. Em tudo era semelhante aos irmãos, exceto no pecado, do qual veio nos livrar. Tudo que ele assumiu, ele redimiu, ele resgatou na humanidade de debaixo dos efeitos do pecado. Irineu de Leão falava da doutrina da recapitulação. O que ele queria dizer era que Jesus Cristo fez a verdadeira história que Deus queria para a humanidade. Deus fez o homem no princípio, colocou no jardim, o abençoou com tudo e queria do homem obediência. Adão falhou. Jesus veio no mundo não com jardins e bênçãos, mas no mundo amaldiçoado. Foi tentado não em meio a árvores que poderia comer, mas no deserto, sem ter comida alguma. Mas Jesus fez o que Adão no princípio não fez. Ele criou uma nova história. Ele apagou a história que fora escrita em Adão, para escrever uma nova história que começa com ele. Quem quiser continuar no livro da história de Adão, pode continuar. Mas quem aceita Jesus entra no outro livro da história de Jesus. Por isso que a Bíblia descreve o crente como aquele que está em Cristo. Antes estávamos em Adão, na raiz de Adão, no livro de Adão, na história de Adão. Mas agora estamos em Cristo. A nossa história começa com Jesus Cristo. E aquele que está em Cristo, diz Paulo aos 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, ele assumiu verdadeira humanidade, morreu pelos nossos pecados. E continuando a leitura do texto de Hebreus, diz: mas este, havendo oferecido
para sempre um único sacrifício. Duas palavras fortes estão aqui mencionadas. Primeiro, é dito que o sacrifício de Jesus foi único, não é repetível, não é complementável. Foi um sacrifício único. Nós não precisamos nos penitenciar para completar alguma coisa que faltou no sacrifício de Jesus. Nós não precisamos passar um tempo no purgatório para complementar alguma coisa que tenha faltado no sacrifício de Jesus. Nós não precisamos de novas reencarnações para nas seguintes sofrermos pelo que de errado fizemos nas anteriores, de modo a complementar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço completo. Ele disse: Pai, está consumado. Foi um único e irrepetível sacrifício. O texto não apenas fala que foi único, mas fala que foi para sempre. O sacrifício de Jesus foi um só e é de valor infinito. Ele não tem prazo de validade, ele não caduca. Ele não vale por um tempo e depois fica no esquecimento. Um único sacrifício Jesus fez, um sacrifício para sempre. Até a expressão final mostra isso, diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Assentar-se indica uma posição de descanso e término de uma atividade. O sacerdote, depois dos sacrifícios oferecidos no tempo do Velho Testamento, ele sentava-se. Jesus está agora assentado à destra de Deus, porque ele terminou. Ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. O único sacrifício para sempre, depois de feito, assentou-se. Ele não está de prontidão para fazer um outro, como se o que ele tivesse feito fosse perder a validade. Ele agora está assentado à destra de Deus. Três expressões indicativas da suficiência, da completude, da infinitude de valor do sacrifício de Jesus. Para sempre, único, e depois que fez, assentou-se. É uma coisa curiosa, irmãos, que na doutrina da Igreja Católica Romana, parece que esta doutrina foi elaborada até em alguém que estava pensando em negar o versículo aqui. É dito que o sacrifício de Cristo precisa ser renovado, atualizado ou repetido. Acredita-se que quando o padre, o sacerdote, consagra a hóstia, é o ensino da Igreja Romana, a hóstia transubstancia-se, ou seja, ela muda-se no corpo real de Jesus Cristo. Por isso ela é guardada num sacrário. Por isso há um ato de devoção à hóstia, as pessoas se ajoelham diante dela. Por isso se fala no Santíssimo Sacramento. Acredita-se que quando o padre consagra o vinho que está na sua mesa, este vinho torna-se literalmente no sangue de Jesus. E como a hóstia e o vinho estão separados, carne e sangue, então é como se houvesse uma nova morte de Jesus. Por isso a mesa onde o padre oficia a celebração é chamada de altar, um altar de sacrifício. Por isso o nome completo é sacrifício da missa. Quando o padre ergue a hóstia ao céu, ele está apresentando pelo povo a Deus, na visão dele, o sacrifício de Cristo novamente. Jesus estaria morrendo a cada missa, dentro dessa visão, como se o sacrifício primeiro dele lá na cruz, em algum momento perdesse a validade e precisasse ganhar uma extensão, ganhar um prolongamento. E isso sucessivamente, por inúmeras celebrações eucarísticas. Mas a Bíblia não nos ensina isso. De fato, a Bíblia ensina-nos que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Quando partiu o pão, deu aos discípulos, deu o cálice para os discípulos beberem.
Mas vamos ver qual é o sentido da ceia, e nós constataremos que nada tem a ver com a repetição do sacrifício de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu vou já prosseguir a leitura, mas veja que Paulo faz questão de dizer aos irmãos que ele vai transmitir aos irmãos como deve ser a celebração da ceia, do mesmo modo como Jesus Cristo a preceituou. O que eu recebi do Senhor, eu agora ensino a vocês, exatamente igual. E nós vamos ver como é que Jesus instituiu e como é que ele estava dizendo para a igreja fazer, que era da mesma forma. Se você for ver a celebração da ceia na igreja romana, você vai perceber que não é do jeito que a Bíblia fala. Jesus serviu aos discípulos o pão e o vinho, mas na celebração romanista, somente o padre bebe do vinho, do cálice. Os demais têm acesso apenas à hóstia, que é o pão. Por outro lado, nós veremos que Jesus partiu o pão para dar aos discípulos. As hóstias já vêm completas. Elas não são frutos de uma tarefa de partir, elas são autônomas, foram compostas autonomamente. Então, nem a celebração acontece quanto ao rito do modo como Jesus instituiu. Mas vamos reler o 23 para prosseguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Preste atenção ao que você leu aqui. Veja como Jesus não consagrou o pão, como se costuma dizer, às vezes erroneamente, até em igreja evangélica. Jesus deu graças pelo pão. Jesus não orou para o pão ser transformado em outra coisa. Ele agradeceu pelo pão como quem agradece por qualquer alimento. Ele não agradeceu pelo seu corpo, ele agradeceu pelo pão. Ele está agradecendo o alimento, ele não orou para o pão virar outra coisa. E a Bíblia diz: e tendo dado graças, o partiu, o pão, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O mesmo ele fez em relação ao cálice, versículo 25, semelhantemente também depois de cear, comer do pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Aí vem agora a pergunta para todos nós. Quando Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, aquele pão de repente virou o corpo de Cristo? Ou Jesus estava falando de maneira simbólica? Quando ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue, naquele momento, aquele fruto da vide virou o sangue de Cristo? Ou era uma linguagem simbólica? Há duas formas, irmãos, de nós sabermos, quando Jesus fala, não só nesta passagem, em outras, há duas formas de nós sabermos se Jesus está falando de modo literal ou simbólico. Uma forma de saber é pela lógica da própria situação. Vamos dar um exemplo. Jesus disse: eu sou o caminho. Com certeza, ninguém pensaria nele como uma estrada. Estava se vendo lá o homem, era claro, óbvio para todos, pelo contexto, a lógica da situação, que ele não era uma estrada. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Obviamente todos entenderam que era uma metáfora, porque ele não virou, quando disse isso, de repente uma árvore florescendo. Ele continuou com as mesmas características.
Era claro que ele estava falando metaforicamente, via-se pela lógica da situação. Pela lógica da situação aqui, eu tenho como saber se Jesus está falando simbolicamente ou literalmente? Tenho. Porque quando ele partiu o pão, ele disse, isto é o meu corpo que é partido, mas ele não tinha morrido ainda na cruz. Aquele pão, pela lógica daquela situação, não poderia ser o seu corpo partido na cruz. Porque quando ele disse isso, quando ele instituiu isso para os discípulos, ele ainda não tinha nem sequer morrido. Ele disse, este cálice é o meu sangue, o sangue vertido, derramado por muitos para a remissão de pecados, mas ele não havia morrido ainda na cruz. Não tinha acontecido isso ainda. Portanto, dá para se constatar pela lógica da situação que era uma linguagem simbólica. Outra forma de se saber quando Jesus fala de modo simbólico é que às vezes na sua própria fala há a indexação da leitura. No seu próprio modo de falar, ele já diz se tratar de uma coisa simbólica. Por exemplo, quando Jesus contava uma parábola, era fácil saber que era uma parábola e não uma história fictícia, porque normalmente ele dizia que estava propondo uma parábola. O narrador bíblico diz, e propôs-lhe Jesus esta parábola. Então o próprio texto está dizendo já que aquela história era fictícia, ilustrativa de alguma verdade. Está dizendo que era uma parábola. Note como aqui Paulo faz questão de mostrar que Jesus deixou claro que se tratava de uma linguagem simbólica. Veja aí o versículo 24. E tendo dado graças, o partiu o pão, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aí logo depois, fazer isto em memória de mim. Ou seja, assim que ele está dizendo que é o corpo dele, ele está dizendo de que maneira ele falou. Falou isso, estabelecendo uma forma de lembrar-se dele, um memorial. Se aquele pão fosse o corpo real dele, não seria memória, ele estaria lá presente. Mas ele está dizendo fazer isso em minha memória logo depois, na narração de Paulo. Logo depois, isto é o meu corpo. Em que sentido? Fazer isso em memória de mim. Isso no sentido memorial, de recordação. Você se recorda do ausente, não do que está presente. Paulo também coloca imediatamente depois do estabelecimento do cálice a mesma proposição, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Logo depois, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ele diz, isto é o meu sangue, e logo depois, ele diz que é num sentido simbólico, memorial, de recordação. Para que não haja a menor dúvida de que era um rito simbólico, memorial, recordativo. Veja o que diz o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeiro, não chama mais o pão de corpo, nem o vinho de sangue. Aqui está dizendo que o que a gente come é pão e o que a gente bebe é aquilo que está no cálice. Depois de já ter dito, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, se fala, todas as vezes que comer este pão sobre o qual ele disse, isto é o meu corpo, continua sendo pão. Se tivesse já virado no corpo de Cristo, teria dito todas as vezes que comer deste corpo, mas é todas as vezes que comer deste pão, ainda é pão. Todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Nós não estamos renovando a morte de Deus, a morte de Jesus, nós não estamos atualizando a morte de Jesus Cristo lá na cruz, a morte do Deus encarnado. Nós estamos anunciando a morte dele, não repetindo, não fazendo acontecer, mas pregando. A ceia é uma pregação visível, ilustrativa, representativa, é uma palavra visível, como diziam os reformadores. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mais uma vez, no verso 27, fala do pão que é comido, embora o que come sem responsabilidade é culpado de ter agredido aquilo que o pão simboliza, que é o corpo de Cristo. Mas no verso 26 ainda, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se até que ele venha, então ele não está lá, nos elementos. Na visão romanista, Jesus está na hóstia. Ela é levada e as pessoas vão cultuando. Jesus está ali na visão deles, mas aqui Jesus disse: façam isso em memória de mim até que eu venha. Portanto, a sua vinda física ainda é futura. Lá em Atos diz que é importante que o céu detenha o seu corpo até os tempos próprios para a restauração de todas as coisas. Além disso, a Bíblia reprova o canibalismo. Nunca poderíamos estar literalmente comendo carne e sangue de Jesus Cristo sem colocar a Bíblia em contradição. Portanto, o sacrifício de Jesus Cristo não é repetido na celebração da ceia, é celebrado. Eu nem me incomodo com a palavra Eucaristia, porque ela significa ações de graças, é boa. Na ceia nós estamos agradecendo a Deus pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz, não repetindo, celebrando, agradecendo a Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço em um sacrifício que vale para sempre, e agora Ele está assentado à destra de Deus. É interessante, irmãos, que nós falamos há pouco, que Jesus tinha que realmente ter que se fazer homem para morrer naquela cruz. O seu corpo era real, sua morte foi verdadeira, seu sepultamento também, sua ressurreição foi física e gloriosa. E ele está em corpo à destra de Deus. Jesus ascendeu ao céu em corpo ressuscitado. Quando eu penso nisso, irmãos, eu fico maravilhado no amor que Deus teve pelo homem. Será que você é capaz de pensar nisso? Deus Filho, Jesus Cristo, eternamente será um homem glorificado, sem nunca ter deixado de ser Deus. Jesus nunca será um anjo, mas Jesus Cristo é um homem para sempre. Que coisa impressionante! Que é o homem, diz o salmista, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. A Bíblia diz: vede que grande amor teve por nós o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aqui, irmãos, nós sabemos a quem recorrer para chegar a Deus Pai: a Jesus que está à sua destra. Não é Maria que está à direita do Pai, não é um santo que está à direita do Pai, é Jesus. A razão de ele estar lá é ele ser o nosso sumo sacerdote, é ele ser, como diz 1 João 2:1, o nosso advogado. Ele está lá para interceder por nós. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Note a afirmação final: Jesus Cristo, homem. Ele é mediador diante do Pai a nosso favor, porque ele é homem. Ele se fez homem. Para você entender quão maravilhoso é isso, eu lhe lembro: Jesus está conosco, está. Em força poética que você diz isso, pastor, não, ele está realmente. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse: eu estou no meio deles. Ele não disse: eu estarei, eu já estou. Quando eles se reuniram, eu já estava lá. Porque Jesus está conosco através do Espírito Santo, pelo qual ele se faz onipresente, onisciente, está em toda parte, em todo lugar, vendo tudo. Jesus está enquanto Deus conosco, e está enquanto homem com o Pai. Por meio de Jesus conosco, Deus está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mas por meio da sua humanidade, ele é o nosso sumo sacerdote, o mediador, Jesus Cristo, homem.
ele representa-nos como homem diante do Pai. E ele representa o Pai e a divindade para nós no Espírito Santo. Está conosco em sua divindade, está com o Pai em sua humanidade. Ele é o nosso intercessor. Sabe por que ele sabe as suas orações? Não é porque ele está à direita do Pai como homem, não. Porque ele estaria aí num lugar só. É porque ele está conosco como Deus, ouvindo e vendo todas as coisas. Mas sabe por quê? Que quando ele pede ao Pai, o Pai o vê como nosso representante, porque ele está lá diante do Pai em corpo humano glorificado. Não poderia Maria ser nossa intercessora. Ela não está divina entre nós para ouvir várias súplicas que os seus devotos lhe dirigem em várias partes da terra. Ela não poderia escutar todos ao mesmo tempo. Ela não poderia saber o que está acontecendo aqui. Não goza da onisciência. Mas Jesus está conosco enquanto Deus e diante do Pai enquanto homem. Ele é que ouve a nossa súplica. É a Ele que nós devemos acorrer. A Bíblia diz em Hebreus 7:25, ele pode salvar perfeitamente, perfeitamente no sentido de completamente, os que por ele se chegam a Deus, porquanto ele vive sempre, ou seja, ele tem uma existência ressurreta em corpo para sempre, ele vive sempre para interceder por eles. Ele é o nosso perfeito Salvador, completo Salvador. Ele é o nosso intercessor e mediador. No seu sangue há remissão para as nossas culpas. Na sua intercessão há vitória para as nossas almas. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz, o seu sacrifício, deve ser entendido não apenas de forma unidirecional. Ele pegou os meus pecados e levou para a cruz. A cruz deve ser entendida de forma giratória, irmãos. O que é que eu quero dizer com isso? Antes de ele ir para a cruz, ele viveu aqui enquanto homem, até os 30 anos aproximadamente. Viveu uma vida reta e obediente. Lá na cruz ele leva os nossos pecados para que a sua vida reta seja acreditada a nós. Não é só uma coisa unidirecional, numa direção só. Ele leva os nossos pecados para pagar os nossos pecados lá na cruz. Não, ele vive uma vida de obediência e lá na cruz ele faz um giro. Os nossos pecados vão para ele e a sua justiça vem para nós. O crente que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, não apenas é considerado perdoado dos pecados, é considerado diante de Deus Pai, como se tivesse vivido a vida reta que Jesus Cristo viveu. Isso é precioso. Não é que Deus olha, vê os nossos pecados e dispensa o castigo. É que Deus não vê culpa em nós. Aquilo que Deus disse de Jesus, este é meu filho amado em quem me compraz, ele agora diz de nós. Paulo diz aos Efésios que nós somos aceitos, agradáveis a Deus no amado, em Jesus. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus, nós queremos dizer exatamente isso que Jesus nos ordenou a dizer. Pai, me ouve como se eu fosse Jesus. Atende a minha súplica como se fosse Jesus falando contigo. Porque a sua justiça veio para nós. Na segunda carta aos Coríntios, a Bíblia fala desse giro na cruz. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Lá na cruz ele levou os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus na cruz foi declarado pecador por um pecado que não praticou, mas que nós praticamos, para que agora nós sejamos declarados justos pela obediência dele, porque nós nunca temos uma obediência perfeita a Deus. Isso é o que a Bíblia chama de justificação, de ser justificado no tribunal de Deus, inocentado das acusações, considerado agradável ao Pai em Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo de número 10, versos 8 e 9, a Bíblia diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto, verso 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se eu reconhecer a Cristo como Senhor da minha vida, entregar o meu coração a Ele, confessá-lo como meu Senhor, confiando que Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, serei salvo. E aí o verso 10 diz que é com o coração que se crê para a justiça. Quer dizer, eu creio em Jesus para ser justificado diante de Deus. Eu creio em Jesus Cristo para que a sua vida reta, a sua justiça me seja imputada, atribuída, assim como os meus pecados foram atribuídos a Ele lá na cruz. Mas o texto diz que é com o coração que se crê para a justiça. Quer dizer, o meu coração descansa. Fé é um descanso, é uma confiança que refrigera. Eu descanso o meu coração, não naquilo que eu fiz, que é incompleto para merecer o favor de Deus, mas na justiça de Jesus. Eu descanso no meu coração em fé diante de Deus, porque eu sei que Deus vai olhar para mim considerando a justiça de Cristo e não as minhas fraquezas. No coração onde há perturbação, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No coração onde há o medo, agora a confiança, porque eu não estou confiando nos meus recursos, eu estou confiando na justiça nele. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão da salvação. A fé salvadora, irmãos, ela é tão segura que ela se auto-certifica. O crente descansa no coração na justiça de Cristo e abre a boca e diz: agora eu sou salvo. A confissão é quando ele assume, não apenas ele descansou o coração nos méritos de Jesus, mas a fé que ele tem se auto-certifica, já traz a garantia daquilo para o que ele crê. Então, com a boca ele confessa a sua salvação. O coração dele descansa e sua boca professa: fui salvo pela graça de Deus. Não pelas obras, mas pela justiça de Cristo. Uma das grandes ênfases da Bíblia e do apóstolo Paulo foi essa doutrina da justificação. Esse ensino bíblico, que é maravilhoso, pelo qual nós, que nunca seríamos aceitos diante de Deus, já que somos pecadores, podemos ser aceitos pelos méritos de Jesus. Paulo usa a si mesmo como exemplo, irmãos, porque Paulo perseguiu a igreja. Se um homem que perseguiu a igreja fez mal aos crentes, ao se arrepender e crer em Cristo, pôde ser aceito no tribunal de Deus. Então qualquer um pode ser aceito se arrepender e crer no Evangelho. Paulo diz assim na sua primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo 1, a partir do verso 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo considerava-se o principal dos pecadores, porque havia perseguido a igreja, feito mal à igreja, porque não apenas na incredulidade foi alheio a Cristo, mas odiou a Cristo, odiou os seus seguidores. Ele diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele diz no verso 16: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo: olha, em mim Deus mostrou o exemplo da sua misericórdia. Se eu, perseguidor da igreja, pude ser perdoado, justificado, aceito por Deus, qualquer um pode. Qualquer um pode. E é interessante, irmãos, que quando nós entendemos isso,
nós olhamos para trás e vemos, eu estava perdido e fui achado, estava morto e revivi, estava em trevas, estou na luz, ia para o inferno, agora vou para o céu, era culpado, agora sou inocentado. Quando eu vejo o favor de Deus, o coração do crente é tomado de gratidão. A força da obediência do crente não é o temor de ir para o inferno, é a gratidão. Eu lembro-me, quando eu era solteiro, e eu lá em casa o dia todo lendo a Bíblia, trancado no quarto, orando. Aí quando eu ia tomar banho, naquele tempo tinham aqueles toca-fita, eu colocava lá um toca-fita com a música evangélica bem alta e tomando banho. E eu me lembro de ouvir minha mãe falando lá fora com meu pai: será que ele acha que se ele desligar 1 segundo ele não vai para o céu? Porque até para tomar banho ele ouve hinos. Meus irmãos, é porque a gratidão é grande. Aleluia. Eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e revivi. Jesus disse: aquele a quem muito é perdoado, muito ama. O amor do crente a Cristo é porque ele descobriu quão mau e perverso ele era. O incrédulo nem sabe da situação trágica em que está. O crente entendeu que existe o inferno e era para lá que ele ia. Agora ele se vê herdeiro do céu. Por que Paulo, perseguidor da igreja, depois de crente, foi tão intenso em servir a Deus? Porque ele sabe que não merecia, ele sabia que não merecia, mas Deus o havia acolhido. Veja o que a Bíblia diz, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Aliás, 1 aos Coríntios. Vamos ver 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Olha o que Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, que coisa gloriosa, eu sou o que sou. Eu nem mereço ser apóstolo, sou o menor de todos, persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu sou um. Deus me pegou, o perseguidor, e agora me deu o direito de ser perseguido pelo Evangelho. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo, ou seja, o abraçar de Deus a mim, apesar de eu lhe ter sido contrário, e sua graça para comigo não foi em vão. Não foi em vão, não foi em vão. Quando Deus me perdoou, isso não me deixou indiferente. Isso tomou a minha vida. E a sua graça para comigo não foi em vão, não foi vã. Antes trabalhei, ele diz, muito mais do que todos eles, do que todos os apóstolos. Como ele me tirou lá da lama e me perdoou, apesar de tudo que eu era. Essa graça de Deus para comigo não foi vã. Eu agora quero fazer tudo por ele. Paulo era cativo de Cristo pelo amor. Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas para que ele não tome isso como glória, aí ele diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que me impulsiona a fazer tudo isso não sou eu pela minha bondade, é a graça de Deus que me encanta, que me fisgou, que me colocou numa relação de gratidão eterna para com Deus. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, o nosso Pai, que teu Santo Espírito, ó Deus, abra os olhos e os corações daqueles que me ouviram. Que ele possa, meu Deus, trazer compunção, contrição, arrependimento e dispor vidas e corações para a fé em Jesus Cristo como único e perfeito e suficiente Salvador. Alcança corações nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto: